Olá, pessoa maravilhosa! Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Por aqui está tudo ótimo e eu estou muito feliz de você ter chegado até esse vídeo, pois se você chegou até aqui, muito provavelmente você está interessado, interessada em ter uma sessão de clareza de vida comigo. Então, eu te dou parabéns por essa sua decisão, de nós juntos, juntas, olharmos para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E sim, você é uma pessoa maravilhosa. Nossa, Mag, mas a gente mal se conhece e você já diz isso com tanta certeza. Como é que você sabe que eu realmente sou essa pessoa maravilhosa? Sim, eu tenho muita convicção disso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que não existe uma outra pessoa igual no mundo a você. Embora você possa ser gêmea, gêmeo com alguém, ainda assim você é um ser humano ímpar. A sua personalidade, o funcionamento da sua mente, ele é ímpar. Não existe uma pessoa que pensa, sente e age como você. Então, por isso, sim, eu te acho já aqui do lado de cá uma pessoa maravilhosa, porque você é quem você nasceu para ser. Você é perfeito, perfeita da forma que você é, da forma que você sente, da forma que você age. Tá, Mag, mas o que que isso tem a ver com a minha personalidade e com os perrengues que eu estou passando aqui na minha vida? Ah, eu tô aqui com um perrengue financeiro, um perrengue profissional, meu coração aí tá meio quebrado, a área sentimental aí tá meio embananada na minha vida. O que que isso tem a ver com a minha personalidade? Bom, isso tem tudo a ver com a sua personalidade. Eu vou te contar agora uma história que, embora você não lembra, mas você passou por ela, porque todos nós, seres humanos, passamos por essa mesma história dos 0 aos 6 aninhos com o nosso papai e a nossa mamãe. Tudo que nós vivemos lá com o papai e com a mamãe influencia na pessoa que nós somos hoje. A nossa personalidade foi então formada na nossa primeira infância. Bem, eu costumo dizer para as pessoas que seguem comigo na mentoria que nós chegamos no mundo como este caderninho, páginas em branco. E o que que isso quer dizer? Bom, pensa você, se eu deixar agora aqui derramar café, ou seja, café, suco, qualquer coisa que cair aqui nessa página em branco vai ficar bem impregnada. Por quê? Porque essas folhas aqui estão branquinhas. Assim é a nossa mente quando a gente chega neste mundo, lá na gestação, quando a mamãe está nos gerindo, nos 9 meses, ou talvez para alguns bebês, né, prematuros, não importa, o tempo que você passa lá é o tempo de chegada sua aqui neste mundo. E de lá, da gestação até os 6 aninhos de idade, tudo que a gente viveu ficou muito impregnado na nossa mente, né? Como se fosse derramar o café ali, um suco, né? Enfim, essa emoção que a gente viveu lá, como a gente estava zerinho em folha, né? Branquinha, nossa mente estava zeradinha, tudo que nós vivemos lá está muito impregnado, ficou gravado na nossa mente, que é a nossa mente inconsciente, certo? E 95% das nossas atitudes hoje, como seres humanos adultos que somos, estão no nosso inconsciente, ou seja, estão gravados lá atrás, né, nesse período, né, que a gente viveu dos 0 aos 6 aninhos. É o que a gente costuma chamar, tecnicamente, de mente mielinizada. A mente mielinizada, né, traduzindo aqui para nós termos uma facilidade esse vocabulário, nada mais é do que a nossa mente inconsciente, é o que a gente também chama da criança interior, né? Essa parte da nossa mente que está ali para sempre, não temos mais como mudar, e que muitas vezes são acionadas no decorrer da nossa vida adulta, e é esses acionamentos, principalmente das emoções doloridas que nós vivemos, é que fazem a gente agir da forma que a gente age.
Então, todos nós, seres humanos, passamos dos 0 aos 6 aninhos por esse processo que é chamado de mielinização da nossa coluna vertebral. Traduzindo isso para um português mais de fácil acesso, o que que isso significa? É o período que as emoções ficam mais registradas, mais gravadas, né, no nosso corpo e também na nossa mente. Ou seja, eu, como analista corporal, consigo identificar através do formato do seu corpo como a sua mente funciona. Mag, mas como é que você consegue isso? Eu consigo isso porque meus olhos estão treinados para isso e cada uma de 6 partes principais do nosso corpo, ela foi projetada para ser assim. Ou seja, essa testa desse tamanho aqui, ela tem um motivo de ser deste tamanho, certo? O que que isso quer dizer? Cada uma dessas emoções que a gente viveu lá dos 0 aos 6 aninhos trouxeram para o nosso corpo um formato de cabeça, olhos, boca, tronco, pernas e quadril. E é por isso que, através da análise, eu consigo identificar como a sua mente funciona e o que possivelmente está bloqueando hoje a tua vida adulta em algum dos seus aspectos principais, finanças, profissional, sentimental, né? E é isso que a gente vai conversar depois na sessão de clareza. Agora eu quero que você preste atenção nessas 5 principais fases e eu quero que você tente observar o que para você faz sentido, o que você acha que conecta. Todos nós passamos por essas 5 sensações, mas alguns de nós passamos mais pela primeira, outros mais pela segunda. Eu quero que você observe aí qual dessas sensações você acha que faz mais sentido para você nesse atual momento da tua vida, né? Depois eu vou te confirmar lá na tua sessão de clareza de vida se de fato são essas sensações que algumas partes do teu corpo vão estar me explicando que sim, foram essas emoções que você viveu lá atrás. Então vamos lá. Qual que é a primeira sensação? A primeira sensação, de fato, ela ocorre quando a gente está na barriga da mamãe, né? No período da gestação. O que ocorre nessa fase? Nessa fase, toda a comunicação que a mamãe tem com o bebê é através da corrente sanguínea. Todas as sensações que a mamãe vive do lado de fora, ela transmite através da corrente sanguínea para o bebê. Ou seja, se a mamãe passa um susto, uma tristeza, uma depressão, qualquer que seja o perrengue que a mamãe passa do lado de fora, ela muitas vezes manda menos irrigação sanguínea para este útero. E o que acontece? Esse útero fica apertado para este feto. Esse feto não consegue se mexer porque este útero é apertado. O bebê tem a sensação que esse ambiente ele não quer que eu exista, então eu vou ficar bem paradinho aqui. Assim, eu não incomodo esse ambiente, este lugar, e esse lugar também não me incomoda. Ou seja, nessa fase se forma a emoção, a dor, por assim dizer, da rejeição. O bebê se sente rejeitado por este ambiente que está esmagando e desconfortando ele, e é por isso que o bebê não manda energia para o corpinho, ele fica um bebê bem paradinho ali dentro do útero, só colocando a energia na cabeça, porque se ele não manda energia para o corpo, ele não bate nesse útero, esse útero também não reprime ele, não incomoda ele. Ou seja, pessoas que na fase adulta têm uma grande criatividade, uma capacidade muito alta de raciocínio lógico, são pessoas muito habilidosas com números, pessoas bastante racionais, por assim dizer, são pessoas que sofreram mais dessa emoção lá atrás, são pessoas que criaram essa habilidade de raciocinar logicamente porque precisaram se desconectar do corpinho, precisaram se conectar só na cabeça, mandar energia só para a cabeça para não incomodar, então, este útero, este ambiente, né? Se a gente for falar de personalidades, Mark Wahlberg, Steve Jobs, né? São pessoas que o corpo deles nos informam, né? Que eles tiveram mais dessa sensação lá atrás de rejeição. É por isso que são muito criativos, muito racionais, conseguem criar coisas do zero. A gente chama este perfil
é, o perfil criativo. Dentro do Corpo Explica, que é o instituto que eu sou formada, tecnicamente a gente chama esse perfil de esquizoide, mas todos os nomes técnicos que eu vou utilizar aqui, nenhum deles quer dizer aquilo que você vê lá na TV, nos filmes ou nas novelas, tá? Não tem nada a ver com isso. É apenas uma nomenclatura antiga da psicologia, já da época de Sigmund Freud, que foi utilizada e a gente permanece com esse nome técnico. É por isso que, para não te assustar nesse momento, você precisa entender que este perfil inicial, o perfil número 1, é o perfil criativo e que se formou, então, lá na fase da gestação. O segundo perfil que se forma já está no amamentar, ele já está, então, um bebezinho. É ali do seu primeiro mês de vida até um ano e pouquinho. É aquela fase que a criança chora para todas as coisas, para comer, para ser trocado de fralda, tá com cólica, tá com sono, quer tomar banho, para tudo o bebê chora. Inclusive, se tem uma etiquetinha aqui no TikTok incomodando, esse bebê se comunica com o chorar, ele se conecta através do choro. Esse perfil se chama orador, comunicador, e por sinal é o meu principal perfil de personalidade. Pessoas como nós que temos esse perfil bastante alto, esse percentual desse perfil maior, somos pessoas que temos grande facilidade em nos comunicar, né? Somos pessoas que nos conectamos muito fácil com as pessoas. É possível que você, mesmo que esteja aqui por essa tela, você já está me achando fofa, ou me achando uma pessoa cativante, uma pessoa que acolhe. Essa é a minha principal habilidade, esse é o meu principal dom, é o meu principal talento, e de todas as pessoas que têm esse perfil como principal. Nós nos comunicamos muito bem, nós acolhemos as pessoas muito bem, né? Mas a gente, assim, também, como primeiro traço, temos uma dor, que é a dor do abandono. Por que, Mari, que a gente sente essa dor do abandono? Porque lembra que o bebê estava lá no berço e só sabia chorar para todas as coisas? Muitas vezes a bebê Magda chorou para a mamãe vir aqui tirar uma etiquetinha que estava incomodando. E aí a mamãe não veio, veio a babá, veio o papai, veio qualquer outra pessoa e tacou uma mamadeira na boca. Ai, que gostoso, mas aqui não me atenderam, mas aqui tá bom, né? Ou então veio e tacou uma chupetinha, um suquinho, uma chuquinha, qualquer coisa. Então a gente desenvolveu essa coisa gostosa com a boca, e é por isso que a gente gosta de comer com emoções, né? Assim, a gente come emocionalmente, mas essa necessidade aqui não foi atendida, me abandonaram aqui nesse berço, não estão vendo aqui esse meu tip-top me incomodando. Essa é a nossa principal dor. Assim como o primeiro traço morre de medo de ser rejeitado, nós que somos do traço orador, o oral, nós morremos de medo de sermos abandonados. Pessoas como eu, que tem grande, né, percentual deste traço, fomos os primeiros a sofrer no início da pandemia com o isolamento, porque nos tirar da presença das pessoas nos remeteu àquela dor lá de trás de ficar sozinho no berço, ou seja, ficar isolado num apartamento, numa casa, doeu demais para nós, e fomos os primeiros a buscarmos refúgio na comida, na bebida, nos vícios, porque lembra que aqui dá um gostosinho, então a gente meio que se engana com as coisas que preenche essa coisa vazia, né? Então, essa é a dor desse traço que é o comunicador, a dor de ser abandonado, e por contrapartida a gente tem uma grande habilidade de nos comunicar, de sermos muito intuitivos, empáticos. Nós somos pessoas que a gente gosta de dar colinho para as pessoas e também gostamos de receber acolhimento. Então, esse é o segundo traço que se forma. O terceiro traço que se forma, ele se forma naquela fase que a criança, a partir de um ano e pouquinho ali, ela começa a engatinhar, ela cai, ela levanta, ela faz gracinhas, ela começa a perceber nessa fase, nessa terceira fase, que o mundo já não é mais só ela, o papai e a mamãe, que o mundo tem outras pessoas que gostam dela, que ela chama atenção. Então, nessa fase, a criança começa a ficar bem engraçadinha, faz umas coisas bem engraçadinhas, né? E a mamãe e o papai querem exibir aquela façanha da criança para os vizinhos, para a família, muitas vezes prometem, né? Então vai lá, Mariazinha, faz essa gracinha que você
você fez já ontem aqui em casa, faz agora para a vovó, que a mamãe vai te dar um pirulito. E a Mariazinha vai lá e faz aquela gracinha, a vovó dá risada, a mamãe fica toda exibida e a Mariazinha ganha o pirulito. Ela percebe que quando ela faz alguma coisa, mamãe dá risada, a vovó fica feliz, ela ganha alguma coisa, ela começa então a desenvolver a habilidade da negociação. Então, a perspicácia nasce nessa fase, né? Pessoas que têm bastante desse traço são pessoas que conseguem conectar coisas e pessoas e conseguem cativar, conseguem, né, ser bem articuladas, pessoas bem articuladas, né, bem perspicazes, na verdade, né? Então, grandes advogados, vendedores, têm bastante desse traço de personalidade, mas esse traço também tem uma grande dor. Mag, mas qual que é a dor desse traço? É a dor do engano, da injustiça, da mentira. Por quê? Porque a primeira Mariazinha foi lá e fez a gracinha para a vovó e a mamãe prometeu um pirulito. Aí depois chega o papai e a mamãe de novo promete agora um chocolate para Mariazinha. Só que a Mariazinha não tem todo o controle do seu corpinho, ela não sabe, ela é um bebezinho de 1 ano e pouco, ela não sabe exatamente fazer todas as coisas iguais. Então, o que que acontece? A Mariazinha repete aquela gracinha, mas a mamãe não entende que aquilo ali ficou exatamente igual, então não, Mariazinha, não vou te dar o chocolate, deixa eu guardar aqui, só vai ganhar esse chocolate se fizer exatamente igual. A Mariazinha sente que a mamãe enganou, mentiu para mim, foi injusta comigo. Então, essa é a dor que se forma nessa fase. Lembra que eu estou falando aqui de páginas em branco? Então, é tudo muito captado com muita intensidade, né? Então, embora não foi isso que a mamãe ou o papai tentou fazer, mentir ou enganar a criança, mas foi assim que a criança sentiu, porque tudo para ela é muito novo, ela está aprendendo as sensações do mundo e essa foi a sensação principal, a da injustiça, da manipulação, do engano. Então, esse traço terceiro, ele traz essa habilidade da negociação, da perspicácia, por isso o nome desse traço é negociador, né? E, em contrapartida, ele tem esse medo de ser injustiçado, de ser enganado, de mentirem para ele. Então, agora nós vamos para o quarto traço de personalidade, você presta atenção aí, qual desses você percebe que sente mais? Normalmente a gente percebe 2, 3, olha, acho que isso aí é uma coisa que eu não gosto, que mintam para mim, que sejam injustos, então vai marcando aí. Depois, lá na nossa sessão de clareza, eu vou te confirmar se faz sentido isso através da minha análise que eu vou fazer do seu corpo, tá? O quarto traço, então, que se forma, ele se forma ali a partir dos 2 anos e meio. O que está acontecendo, Mag, nessa fase com a criança? Nessa fase, a criança, ela ainda não tem o controle do esfíncter anal. Ou seja, a mamãe e o papai começam a tentar tirar a criança das fraldas e a criança ainda não está preparada, né? Ela faz, então, nas calças, porque a mamãe já tirou a fralda. E a mamãe fica muito brava com a Mariazinha, porque você está de novo fazendo no tapete da sala. A mamãe já te falou que você tem que me chamar, você não chama, você não vai no banheiro, criança. Mariazinha agora sente o quê? Que a mamãe está me humilhando, mamãe está expondo uma coisa íntima minha. Eu nem sabia que isso ia sair agora de dentro de mim, eu não tenho culpa disso, eu não sabia o porquê que saiu isso aqui de dentro de mim. A criança sente isso, né? Embora o papai e a mamãe, as pessoas da casa não estão tentando humilhar, mas a sensação que essa criança tem é essa. Para combater esta dor, a criança nessa fase começa a ser metódica, planejadora, roteirizadora. Por quê, Mag? Porque ela cria um plano, um método para ir até o banheiro com tudo dentro do bumbumzinho, não soltar nada pela sala e assim a mamãe não me humilhar. Ou seja, são pessoas que na fase adulta são extremamente planejadas, pessoas que não gostam de sair do script, porque nessa fase ficou muito gravado que é seguro você fazer o passo 1, o passo 2 e o passo 3. O passo 1 é o
levantar daqui, desviar desses brinquedos, passo 2, eu entrar no corredor, o passo 3 é eu abrir a porta do banheiro, passo 4, eu levanto a tampa do bacio e sento e faço e chamo a mamãe para ela me limpar. Ou seja, a criança treinou muito, muito, muito isso de planejar, de ter um método, de ter um roteiro, um script, né? Se a gente for falar de personalidades que possam ter, né, bastante desse traço, a Dilma, né, ex-presidente do Brasil, tinha bastante desse traço. Ela não era uma mulher burra, ela era uma mulher que tinha o traço planejador, que é o nome desse traço, ou metódico, né, muito alto. Pessoas que têm muito desse traço detestam ser pegos de surpresa, dar uma entrevista sem ter um script, sem estar combinado, sem ter treinado, travam pessoas que têm este traço e elas acabam fazendo o que elas mais têm medo de fazer, que é cagada, né? Ou seja, a Dilma era muito pega desprevenida, né? Sem ter um script e acabava fazendo cagada, falando besteiras, né? Então é isso que esse traço tem medo, é por isso que esse traço é um traço de personalidade um pouco mais metódico, são pessoas que precisam, né, de um certo tempo para executar as coisas, porque a mente dessas pessoas foram planejada para elas, então, não fazerem cagada, né? Elas ficam o tempo todo maquinando uma forma de que as coisas deem 100% certo. Então, esse aqui é o quarto traço de personalidade que se forma. O quinto e último traço, ele se forma lá a partir dos 3 anos e meio de idade. O que está acontecendo, Mag, na fase aí dessa criança aí, né? Então, nessa fase dos 3 anos e meio, a criança começa a entender que o corpo ele tem uma percepção diferente, né? O que acontece? Ela começa a ter, então, o aflorar, na verdade, da sua sexualidade. Meu Deus, Mag, a criança tem desejo sexual? Não. Ela começa a observar que existem certas partes do corpo que funcionam de um jeito diferente, porque ela coloca a mão aqui, 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 nada sente. Quando ela coloca a mão lá embaixo, ela sente um choquinho mágico, tanto a menina como o menino. Então, ela percebe que ali existe alguma coisa diferente. E, ao mesmo tempo que faz isso, a mamãe briga com a menina. Mariazinha, tira a mão daí. Joãozinho, que coisa feia. Tira a mão daí, que isso não é bonito, menino. Ou seja, as pessoas também começam a ter uma movimentação nesse sentido. Então, a criança sente que realmente ali existe alguma coisa diferente, que ela ainda não sabe o que é, mas ela sabe que é um choquinho gostoso. Além disso, ela começa a observar que o mundo é feito em pares. O papai tem a mamãe, o titio tem a titia, o vovô tem a vovó. Quem é que eu tenho? Então, neste momento, o menino forma um par mental com a mamãe e a menina forma um par mental com o papai. Todas as crianças formam um par mental com o seu progenitor do sexo oposto. E por que que isso acontece? Justamente porque ela enxergou que todo mundo tem um par e eu também quero ter o meu, e o meu então vai ser o meu papai. E nessa fase, o que que acontece? O papai tá lá chamando, né, a Mariazinha de minha princesa, e a mamãe tá lá, né, se derretendo para o Joãozinho, que é o meu príncipe, é o amorzinho da minha vida. Então, a criança entende que aquilo ali é real, né? E aí, o que que acontece? Só que na hora de dormir, não é com a Mariazinha que o papai dorme, com a sua princesinha, ele vai dormir com a mamãe, com a rainha. Uau, mas por que? Não sou eu que sou a princesinha? Eu tenho algum defeito, existe algum problema comigo. E aí, o que que mais acontece? Eu sempre estou chamando o papai para brincar e o papai vai brincar com o mano, não brinca comigo. Ou então eu vou querer chamar a atenção do papai para fazer alguma coisa comigo e o papai vai para o futebol, vai para a igreja, vai para o shopping, vai para qualquer outro lugar, menos me dar atenção. Ou seja, eu realmente tenho algum defeito, porque o papai me chama de princesinha, mas eu nunca sou a primeira opção na vida dele. Eu só posso ter algum defeito. Então, neste momento, a emoção que a gente tem, e eu digo a gente porque esse é o meu segundo traço de personalidade, a emoção que se forma é a emoção da traição, da exclusão, de ser trocada. O papai tem sempre uma coisa mais importante, a mamãe tem sempre algo em primeiro lugar para fazer que não sou eu, Joãozinho. A mamãe está sempre dando atenção para outra coisa que não sou eu. É porque eu tenho algum defeito, é porque eu não sou perfeito, eu não sou bom o suficiente. Então, pessoas que têm muito desse traço,
que passam muito mais forte por essa emoção nessa fase da vida, são pessoas extremamente habilidosas, ágeis, executoras. Sabe aquelas pessoas que fazem 1567 coisas ao mesmo tempo? Sim, nós fazemos essas coisas porque inconscientemente a nossa mente fica processando. Faça muito, faça rápido, faça muitas coisas, que assim você vai ficar em primeiro lugar. Assim você vai ser perfeita, perfeito. Ou seja, nós que somos pessoas extremamente ágeis, né? Muitas vezes, alguns casos a gente até parece metido, porque a gente sai tomando a frente das coisas, é porque é um mecanismo de defesa da nossa mente. Nós não queremos ficar mais em segundo lugar, doeu muito para nós lá atrás ficar em segundo lugar, o papai não ter escolhido a Mariazinha, a mamãe não ter escolhido o Joãozinho. Então, agora na fase adulta, nunca mais eu vou querer ficar em segundo lugar. Então, pessoas que têm um alto grau de perfeição, né? Pessoas exigentes consigo mesma, têm uma régua muito alta, são pessoas que realmente lá atrás tiveram mais desta emoção, né? Então, aqui agora eu te contei um resumão dos 5 principais traços de personalidade, só que não é só isso, né? Aqui eu te contei os 5 separados, né? E o que que acontece? Existe uma mistura destes traços, e é por isso que você é ímpar, por isso que você é uma pessoa maravilhosa, porque o que você viveu, o que você sentiu dos 0 aos 5, 6 aninhos lá com o seu papai e sua mamãe, só você sentiu. Embora você possa, né, ter nascido gêmeo, gêmea, como eu já disse, ainda assim você sentiu de um jeito que o seu irmão, que a sua irmã não sentiu as mesmas coisas, né? E é exatamente por isso você tem uma personalidade tão diferente, inclusive talvez do seu irmão gêmeo, da sua irmã gêmea, porque não existem personalidades iguais. A gente costuma dizer que não existe uma configuração mental igual no mundo, não existe gráficos, né? Porque depois que eu faço a leitura do seu corpo, eu emito o seu gráfico, né? Quanto de você tem das 5 personalidades, né? Então, você realmente é um ser humano ímpar. E é sobre isso que eu quero conversar contigo, sobre essa singularidade que você tem e o porquê que você possivelmente está aí travado, travada na sua vida profissional, na sua vida financeira ou até mesmo na sua vida relacional. Talvez sua saúde, né, não está exatamente como você queria. Todas essas 5 emoções vividas lá atrás estão sim interferindo na sua vida hoje, eu posso te garantir isso, e agora eu quero te convidar para a gente ir para um passo 2, que é para a sua sessão de clareza ao vivo comigo. Me chama no WhatsApp, vamos marcar muito em breve o seu horário para eu poder te ajudar a entender o que que aconteceu lá atrás, quais foram essas emoções que estão pegando hoje aí na sua vida. Vem comigo para esse processo de autoconhecimento, da autodescoberta sobre a sua vida, que eu tenho certeza que, assim como eu hoje me conheço, sei quais são os meus traços de personalidade, quais são as minhas habilidades natas, também sei quais são aquelas habilidades que eu tenho um pouco mais de necessidade de desenvolver, você também vai conhecer a sua. E a partir do momento que você conhecer né, os aspectos da sua personalidade, você não vai mais querer ser quem você não nasceu para ser. Eu costumo dizer que alguns de nós nascemos peixinhos, outros de nós nascemos passarinhos, né? Não adianta pedir para um passarinho que voa para ele ficar nadando, ele não nasceu para isso. Assim como não tem como a gente pedir para um peixinho voar, não faz sentido isso, né? Então você nasceu exatamente do jeito que você precisa ser. O que está faltando na tua vida é você entender a sua mente, é você entender qual é realmente a sua personalidade. E a partir do momento que você se entender, você vai começar a tomar novos caminhos, novas escolhas para você ter uma vida mais fluida, e eu vou te ajudar nisso. Então, vem comigo para essa sessão de clareza, eu vou ter muito prazer em te ajudar a começar a desvendar um pouquinho mais da sua vida e te trazer algumas respostas que já vão te tirar da inércia que você está e te levar para um próximo passo para a tua vida fluida, para os teus sonhos de vida. Então, vem comigo para a sua sessão de clareza.